né? Eu sempre tive uma atuação proativa. Então, ao invés de aguardar uma providência do Estado que eu sabia que não viria, e lembrando que nós tivemos, em Presidente Prudente, onde eu moro e trabalho, a morte em 2003 do Machado Dias, né? Do Antônio Machado Dias, do nosso querido juiz Machadinho, que era meu amigo pessoal, não só de trabalho, ele era juiz de execuções de lá, mas também meu amigo de futebol, de pescaria, de tomar chopp junto, né? Morreu com 42 anos de idade, assassinado a mano do Marcola e das demais lideranças do PCC. E isso também me impulsionou, né, a prosseguir. Tá? Primeiro, para eu não virar um alvo como o Machadinho, né? Eu não tenho esse perfil, não que o Machadinho tenha, coitado, ele foi surpreendido sem nenhuma chance de defesa, um assassinato covarde, né? Mas eu não tenho perfil para ser caça, meu perfil de caçador, né? Então eu não vou parar, não parei nesses 20 anos. A minha situação pessoal, que começou em 2005, eu acabei resolvendo ela de, né, de certa maneira, porque o integrante que mandou me matar, ele acabou, por conta da própria investigação, dos flagrantes, e, enfim, acabou sendo expulso do PCC, ele quebrou, né, ficou devendo, foi expulso, foi jurado condenado à morte. Então eu poderia ter parado por ali. Resolvi minha situação, vou tocar minha vida, como qualquer outro promotor de justiça aí do Estado, do país. Mas aí, nisso, eu já tinha uma investigação muito grande em andamento, talvez a maior do Brasil. Eu desconheço qualquer operação nesse país que tenha durado 20 anos. Eu faz 20 anos que eu não parei de investigar um dia sequer. Você fala assim, tem um dia que você parou? Nenhum. Nenhum. A gente faz não só interceptação telefônica, telemática, mas investigação de campo. Eu sempre trabalhei, eu sempre entendi que a gente deveria trabalhar de maneira integrada. Então, por que que dá certo o nosso trabalho aqui em São Paulo, sobretudo na minha região, lá no GAECO, em Presidente Prudente? Porque eu formei um time, a gente trabalha integrado a CROESH, que é a administração penitenciária da região, né? O Roberto Medina, que é um cara jurado de morte igual eu, que eu salvei a vida, né? Nesse trabalho eu tive a honra de poder evitar o assassinato dele e da filha. Ele era diretor de Araraquara. Então é um cara que, assim, além de ser meu amigo, meu irmão, deve a vida. Ele fala, doutor, eu devo a vida ao senhor. Falei, não, você não deve a vida a mim, não. Você deve a vida a É Deus, que Deus. de alguma maneira me direcionou, né, para esse caminho de pegar essa situação. Uma outra coisa importante, né, a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então é um time. A gente lá não tem vaidade, viu? Eu costumo falar assim, né? E eu vejo muito, olha, teve operação, deixou a Polícia Civil de fora, deixou a Polícia Militar de fora, Sim, uma federal. Eu não tenho esse tipo de mimimi, né? Eu trabalho com todo mundo e olha, tem ladrão para todo mundo, viu, Gal? Eu exato. sempre falo isso nas minhas É, aulas, em academias, falei, é, gente, não briguem, que tem ladrão para todo mundo e sobra verdade, ainda, não é verdade? A verdade. gente precisa se unir, pô. Eles estão unidos. Eles estão Não, unidos. e assim, tudo que o senhor faz, né, eh, quanto mais vir com Gakia, né, por aí, pelo Brasil todo, mais vai ser eficaz esse combate, Com né. certeza. Então, assim, às vezes tem alguma questão de ciúme, né, dentro do segmento de segurança pública, mas se todo mundo, porra, como o senhor falou, tem ladrão para todo mundo, tem operação para Tem, todo mundo, então ganha nós, né, a com sociedade, certeza. E né. perde o crime. Exato. Isso que o senhor falou, né, do Medina, né, que disse: "Pô, eu devo a vida ao senhor", não só ele, né, muitos, né, eh eu e meus colegas lá no Presídio Federal, e mais recente teve aquele plano contra o Sérgio Moro, É né, meu plano, que é teu também, que investigação minha. exatamente. Fala sobre isso também, que teve uma grande É. repercussão nacional, né. Olha, assim, né, eu quero deixar bem claro uma coisa, Glauber. Primeiro que eu acredito que o exemplo arrasta. Por isso que eu tô nisso, né? Da mesma maneira que eu fico, às vezes, triste, né, pela situação, não que eu me encontro, mas que eu coloquei minha família, às vezes, meus filhos, né, que às vezes precisam andar escoltados também. Por outro lado, quando eu vou numa faculdade de direito, quando eu vou numa academia de polícia, de civil, militar, dar uma aula, fazer uma palestra, eu vejo os jovens de olhos brilhando, né, e alguns vêm falar: "Ah, eu quero ser um policial, eu quero me inspirar no senhor", ou "Eu quero ser um promotor para seguir os seus passos". Então isso para mim é gratificante. Eu acho que nós temos aí, Glauber, uma geração que não está perdida.
né? Quem está iniciando a carreira, eu vejo, você deve perceber isso na Polícia Penal Federal, né? Que são jovens que estão com a expectativa de poder realmente, né, atuar de maneira eficaz, de maneira proativa, e combatendo de fato, né, causando um prejuízo para o crime organizado. E então eu percebo que a atuação minha não é em vão. E quando você fala mais Lincoln os Gaquias, claro, né, eu acho que a gente tem que ter vários. Não tem que ter só eu, né? Eu sou eu não sou herói, né? E toda a minha atuação, ela começou por necessidade pessoal, quer dizer, se eu estou jurado de morte, por que que eu comecei a investigar? Eu queria saber, pô, vamos matar um promotor? Quem pode matar? Como? Por quê? Quem dá a ordem? Se ninguém for investigar, eu mesmo vou investigar. Mas então não tinha nenhum motivo altruísta aí, não era nada de heroísmo. É para salvar minha pele, né? Sim. E aí você me perguntou do plano do Sérgio Moro, né? Ah, eu conheço a fundo, né, hoje, modéstia à parte, a estrutura do PCC, a primeira grande denúncia, a maior investigação da história do Ministério Público Paulista é minha, a denúncia que eu fiz em 2013 contra 175 réus, inclusive o Marcola, né? Uma denúncia que tem o organograma, que tem ela tem vamos falar, toda a hierarquia do PCC, a descrição de tudo. E quando eu fiz esse processo, eu já imaginava que a gente precisava estudar o fenômeno, né? E aí, estudando o fenômeno, o que eu percebi e descobri? Claro, o meu risco aumentou e muito. Então, quando chegou agora na remoção, me custou a vida, a verdade é essa, isso não tem volta. Então, eu ter assinado o pedido de remoção decretou a minha morte, tá? Só que, por outro lado, também decretou a deles, porque eu não parei nunca mais. Não é que eu vou matá-los, evidentemente, eles estão presos. E, por mim, continuarão presos. Agora, com relação ao plano do Sérgio Moro, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha que investigar quem iria me matar. Existe um setor no PCC que eu chamo de Departamento de Homicídios, que é a sintonia restrita. Qual foi a minha função enquanto investigador? Primeiro, descobri que havia esse setor. O que que faz a sintonia restrita? Não é o tribunal do crime, não é um assassinato qualquer. A sintonia restrita é um setor que foi criado pela cúpula apenas para assassinato resgates, grandes resgates e operações aí de atentados contra autoridades. Pode ser um policial penal federal, pode ser um promotor, um juiz, pode ser o presidente da Câmara, que já foi investigado por eles, pode ser o presidente do Senado. E o que que eu descobri investigando a sintonia restrita? Por uma questão de sobrevivência, inclusive. Eu preciso ficar vivo, né? E se alguém vai me matar, eu preciso saber quem é. E aí, investigando a sintonia restrita, nós descobrimos o Janefferson, que é o NEF, o NF, que até então era uma incógnita, nós sabíamos só o vulgo deles, iniciais NF, né? E que ele era o responsável por esse setor. Comecei a fazer uma investigação, e na investigação, também ouvindo testemunha protegida, que é um ex-líder do PCC, está o jurado de morte hoje, está no programa de proteção à testemunha, indicou, ó, quem vai matar o senhor, não ele vai matar, mas quem vai puxar o bonde, quem é o responsável pelo setor, a mando do Marcola, que a ordem saiu do Marcola, é o NF. Ele tem o time para fazer isso. Eu comecei a investigar. E na investigação caiu o quê? Né? Que havia um plano de atentado contra o senador Sérgio Moro e a família. Então, assim, ele também, se ele está vivo hoje, não é graças a mim, não. É graças à minha equipe, né? Que detectou isso, que me alertou. Então, eu levei isso a Brasília, eu informei o Sérgio Moro e a Rosângela Moro no dia 29 ou 30 de janeiro de 2021, que havia esse plano. Me perguntaram o que deveria fazer. Falei, primeiro, não avisar a imprensa. Em 3 meses, senador, eu vou te dar todos os integrantes desse plano presos. Levei um requerimento à Polícia Federal naquele dia para instauração de inquérito em Brasília. Foi designada uma equipe do delegado Martin de Cascavel, que é um amigo pessoal, um excelente profissional, e a equipe dele, que inclusive é o delegado do caso da Melissa. Sim. Eu conheci ele no caso da Melissa, é o delegado do caso da Operação Anjos da Guarda, do plano de resgate do Marcola em Porto Velho. Portanto, ele já tinha essa experiência. E o plano de assassinato meu e do Sérgio Moro, porque não era um plano de sequestro, embora a gente tenha divulgado que era um plano de sequestro, era para assassiná-lo.
né, para chamar atenção para eles, etc. É um desdobramento do plano de resgate. Existe, eu tenho falado isso na mídia, inclusive, falei até na Senapen, na inteligência da Senapen. Não é segredo, né? Não estou contando Sim. aqui nenhum segredo. Tinha o plano A e o plano B. O plano A é o resgate do Marcola, que está de pé até hoje, Sim. em qualquer unidade do Brasil que ele estiver. Se vocês mandarem ele para Porto Velho, Inclusive ele foi no momento, né? e voltou de novo porque o plano seguiu para lá. O plano de Brasília seguiu, de Venceslau, seguiu para Pra Brasília. Brasília. De Brasília seguiu para Porto Velho. E se mandar ele para Catanduvas. Catanduvas, vai seguir, né? E o plano B, se não for possível resgatá-lo, nós vamos botar um terror no país. O plano B, que eles chamam de STJ, era um código. Nós Verdade. demoramos a entender STF e STJ. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.